Bem-vindo ao Cantinho Teológico. Meu nome é Gustavo Luiz. Hoje eu vou chamar a atenção para o versículo de número 33 de Mateus, capítulo 6, que algumas vezes tem um entendimento truncado, quando não deturpado, por conta de uma leitura que não faz jus com o texto bíblico. Comumente a gente se ouve, mas primeiro buscai, né, o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Quando fala todas as coisas, a gente sabe que abarca tudo mesmo, todas as coisas. Mas não é isto que o texto está dizendo. O texto, quando feita a leitura de maneira cuidadosa, nos diz o seguinte: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Quando a gente fala e todas as coisas, são todas as coisas mesmo. Mas quando o texto diz e todas estas coisas, aí a gente precisa perguntar ao texto bíblico que coisas são estas. É o que a gente vai fazer. A gente vez ou outra, cita aleatoriamente o versículo, mas necessário é entender que faz parte de um texto, logo dentro de um contexto. E quando a gente vai para o contexto imediato, a gente vai observar que Jesus está falando anteriormente sobre algumas coisas chamadas básicas. Vou aqui me reportar. Ele fala para não andarmos ansiosos, diz, por isso vos digo, não andeis ansiosos quanto à vida. Pelo que haver de comer, olha o destaque, pelo que haver de beber e pelo que haver de vestir. Comer, beber, vestir são coisas básicas. Ele vai dar uma explicação. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestuário? E vai dar agora algumas ilustrações. Olhai para as aves do céu, que nem semeiam nem cegam, se ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um covo da sua estatura? Vai agora falar sobre o vestuário. E quanto ao vestuário, por que andais ansiosos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. Eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé. Aí no versículo 31, não andeis, pois, inquietos, dizendo, que comeremos, ponto 1, que beberemos, olha o segundo aspecto, que vestiremos. Por quê? Todas estas coisas, comer, beber e vestir, os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial, bem sabeis que necessitais de todas estas coisas. Logo, as coisas descritas nesse contexto imediato. Repito, dizer que, com base no versículo 33, da forma como nós empregamos algumas vezes de maneira assim equivocada, que não está de acordo com o texto, dá margem para as pessoas achar que se eu buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, todas as coisas as quais eu penso que são necessárias para mim, mas segundo o meu capricho, segundo o meu bel prazer, elas vão ser atendidas, quando na verdade não diz isto o texto. O texto diz: se você buscar primeiramente o reino dos céus e a sua justiça, as coisas básicas serão providenciadas. Você vai ter como viver, mas não de maneira, digamos assim, luxuosa, chegar até mesmo desperdiçar de tanta fartura. Olha, tem tanta fartura
que as coisas até sobra para com isto. O texto diz as coisas básicas. Por isso, eu chamo a atenção para algo que é muito simples. A questão toda é esta palavrinha em português, estas, que está no texto e que muitas vezes é suprimida pelos que leem, quando não, pelos que falam a respeito do versículo aludido. Não nos deixemos enganar, tampouco se ludibriar. Leiamos de forma cuidadosa e, sempre que possível, fazer uma pergunta adequada ao texto para extrair do próprio texto as respostas. Que Deus, portanto, nos abençoe e até o nosso próximo vídeo.